e a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido nesses tantos amados a inclinarem suas cabeças, fecharem seus olhos e no íntimo dos nossos corações elevarmos a Deus uma palavra de oração, agradecendo por esse privilégio que nessa noite o Senhor tem nos dado. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos pela noite de paz que tivemos, ó Deus, na noite anterior. Te louvamos por todo esse dia que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pelo privilégio, ó Deus, que temos tido nessa noite de termos saído dos nossos lares para estarmos aqui reunidos, ó Deus, como tua igreja, a fim de te prestarmos o nosso culto, de te adorarmos na beleza da tua santidade, de te render louvores, abrir os nossos lábios para exaltar o teu santo nome, bem como também, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nos falar nessa noite. Que pedimos que o Senhor esteja presente entre nós, que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, o nosso culto, que tudo que aconteça, ó Deus, nesse local seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Som. Amém? Façamos a leitura transmitida no nosso data culto em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20 e o verso de número 21. E em seguida seremos elevados a Deus em um momento de louvor e adoração pelo ministério do louvor da nossa igreja. Façamos todos juntos essa leitura conforme transmitido no nosso data culto. Aquele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e adoremos ao Senhor, declarando que o seu reino, ele é eterno. Em Romanos vai falar que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é gozo, é paz no Espírito Santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Dizer que tu és o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Ele é rei. pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Levanta a sua voz e diga: o seu reino. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar que não existe nada que possa nos salvar além do sangue do Senhor Jesus. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para
Senhor Jesus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, obedeceu ao Pai e em amor nos entregou por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e o seu reino, ele é eterno, ele é para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor. Onde está a morte? Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluias, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você pode levantar as suas mãos. Cantamos aleluia, Levanta a sua mão e diga isso. cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Dê a ele louvor, diga aleluia. Cantamos aleluia.
estremeceu. Só a igreja. Onde está a morte? Declare isso bem alto. Ele venceu para sempre. Só as vozes. Para sempre. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Pai, pelo privilégio que temos de abrir os nossos lábios, de louvarmos como louvamos aqui essa noite, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, como é bom. Louvado seja Deus. Façamos todos juntos a leitura bíblica alternada que encontra-se no texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 9, versículo 11 e versículo de número 12, conforme transmitido no nosso data culto, dirigente, congregação e todos. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se vocês e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Amém? Que essa palavra possa ser, através do Espírito Santo, possa estar confirmando a palavra em nossos corações. Alguém que nos visita nessa noite? A jovem aí, né? Isso. Queria que a igreja pudesse dar a saudação calorosa, de costume habitual da igreja. Amém. Que Deus abençoe vocês, possam sentir-se à vontade. Não se preocupe não dela ficar um pouquinho inquieta, é normal, é natural. Ela é criança e todo mundo entende, todo mundo compreende. Os comunicados que nós gostaríamos de destacar, no próximo sábado, né, haverá uma participação, haverá um momento de celebração aqui com as nossas crianças e o horário é às 14 horas, né, de 14 horas e diante teremos a oportunidade aqui de estar com as nossas crianças aqui, vivendo um momento de alegria. As da igreja e aqueles que serão também agregados, né? Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade que teremos de fazer com que esse dia seja um dia diferente para eles, um dia de diversão, né? Um dia de comer guloseima, né? E um dia também de aprendizagem, né? E louvado seja Deus pela iniciativa, né, do Ministério aí infantil, que teve essa iniciativa de não apenas promover um momento de diversão, mas também de edificação. E isso é muito importante e relevante, sobretudo para os dias que nós estamos vivendo. Nossa oração é que Deus possa estar utilizando as tias com poder, com autoridade, com graça, com sabedoria, ao instruir os nossos pequeninos naquilo que de fato é a vontade de Deus. E que Deus possa estar dia após dia iluminando, fortalecendo e guiando, a fim de protegermos as nossas crianças nesse tempo tão difícil que tem sido a nossa geração. Amém? Contamos com a sua participação daqueles que estarão presentes, dando um apoio, e sobretudo com as orações daqueles que não poderão estar presentes, mas estarão nas suas casas orando e intercedendo para que tudo aconteça dentro da vontade do nosso Deus.
Passaremos agora um momento de dedicação de bens e vidas. Esse momento é um momento também sublime na vida da igreja, onde temos a oportunidade de ao menos demonstrarmos duas atitudes. O primeiro é o sentimento de gratidão e o segundo é o sentimento de fidelidade. Quando nós contribuímos financeiramente com a nossa igreja, com a igreja a qual pertencemos, nós estamos demonstrando que nós reconhecemos que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por estar suprindo as nossas necessidades, gratos a Deus pela existência da igreja a qual nós participamos, gratos a Deus pela água que consumimos, pela luz que nós desfrutamos, né, para acompanhar a leitura no celular ou na Bíblia com tranquilidade, gratos a Deus pelo ar-condicionado que está sendo fornecido, gratos a Deus pelos equipamentos de som que têm sido utilizados. Quando nós contribuímos financeiramente com a igreja através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, sem farisaísmo, mas com sentimento de gratidão a Deus, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos gratos por todas essas bênçãos que nós desfrutamos, da cadeira que sentamos, ao som que nós estamos ouvindo nessa noite, e somos gratos a Deus porque Ele tem suprido as nossas necessidades, permitindo que de maneira digna e honrada supramos as necessidades da nossa família, colocando o pão nosso de cada dia que Ele tem nos dado, pagando as nossas contas e andando de cabeça erguida na sociedade, sem ter ninguém para nos apontar em relação à questão das nossas finanças. É uma oportunidade também de mostrarmos a nossa fidelidade a Ele. Toda vez que nós contribuímos financeiramente com a nossa igreja, com a igreja local, com a igreja que você pertence, você demonstra não só a gratidão, mas também a sua fidelidade a Deus. O reconhecimento de que você está sendo fiel àquilo que Ele mesmo orientou, de que pudesse ser mantido com os nossos recursos, situações, obras como essa. Locais como esses pudessem ser mantidos pelas doações voluntárias através dos dízimos, através das ofertas dos seus membros, dos congregados, que de maneira sincera e honrada desejam mostrar sua fidelidade a Deus, reconhecendo que faz parte da vida cristã, desempenhar, ajudar financeiramente para que a obra continue sendo, para que as contas da igreja continuem sendo pagas e que a igreja possa expandir, para que a igreja possa crescer e se desenvolver. E eu estimulo os irmãos a, dia após dia, colocarem em prática essas duas atitudes ao contribuírem. Que não sejam contribuindo apenas pelo ato legalista, mas que sejam motivados pelo sentimento de gratidão e pelo sentimento de fidelidade. Tu tens sido fiel para comigo, Senhor, e eu também desejo ser fiel para contigo e para a tua obra, para com o teu reino. Temos vivido dias de grandes desafios. A pandemia trouxe consigo alguns prejuízos para algumas igrejas, muitas das quais fecharam as suas portas porque não tiveram mais condições de se sustentarem financeiramente. Pela bondade e pela misericórdia de Deus e pelos ajustes que tivemos aqui na igreja e com a proprietária do prédio, nós conseguimos nos manter. Glória seja dada ao nome do nosso Deus e do nosso Pai. Em janeiro, nós teremos vivendo um novo momento, onde a possibilidade do reajuste do aluguel voltar para o valor anteriormente mantido, antes dessa pandemia. Ela, na verdade, vai ser mantida a mesma coisa, sem aumento, para 2.900. E isso vai requerer dos amados a sua gratidão e a sua fidelidade nas suas contribuições. Pois na maneira que nós estamos, com as entradas que nós temos tido nos últimos meses, não comportam um aluguel dessa natureza. Não vai comportar. A grande fato é esse, não comporta. Temos uma gordurinha, alguma coisa lá, mas nada que 2 ou 3 meses de aluguel não possa liquidar, voltando para os 2.900. Então hoje nós estamos pagando R$2.000 de aluguel e graças a Deus tem honrado e tem sido motivo de gratidão por parte de Dona Zelma. Essa semana tivemos oportunidade mais uma vez, a semana retrasada tivemos lá com o Alex e com o Pedro, e essa semana, sábado passado, tivemos com o Pedro lá na casa de Dona Zelma e tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E eu estimulo os irmãos, na medida do possível, que você possa honrar esse compromisso com Deus e com essa igreja. Houve um grande investimento aqui, houve alguns abatimentos nos aluguéis no início de quando nós entramos, mas nada dos valores, os 3 meses que foram abatidos, no valor de R$2.500 cada mês, não se compara àquilo que já foi investido aqui, que já foi investido de mão de obra, que já foi investido de estrutura, que já foi investido na instalação desses ar-condicionados, as salas lá em cima, a cerâmica que você está pisando, as paredes que foram emassadas, o teto que foi emassado,
né? Então, muita coisa já foi feita aqui nesse lugar. E, infelizmente, hoje nós não temos condições, né, por um motivo ou outro, nós não temos como ir comprar um local ou sair de um local do zero para começar a montar uma estrutura semelhante a essa. Então, vamos orar primeiro para que Deus nos dê estratégia, né, estratégia para que nós venhamos avançar e conseguir ficar independente em relação à questão financeira, mas que Deus abençoe aqueles que estão desempregados e que têm desejo de contribuir. Que Deus abençoe aqueles que estão empregados, para que Deus possa promover, suprir as suas necessidades e que Deus possa trazer outras pessoas que estão por aí, né, estão por aí afora, às vezes, né, achando que contribuir com uma igreja é negócio de tolo, né, mas contribuir com um bar é um grande negócio, né, contribuir com um prostíbulo é um grande negócio, contribuir com uma mesa, com uma banca do bicho é algo muito inteligente, né, contribuir com as apostas, né, na lotérica é algo fantástico, né, é uma sabedoria muito grande, mas contribuir com uma igreja onde eu estou desfrutando de toda uma estrutura, isso é algo de tolo, né? Infelizmente algumas pessoas pensam assim, e nós precisamos alcançar essas pessoas, para mostrar a elas com sabedoria, com amor e com prudência, né, de que há uma maneira melhor dele investir o dinheiro dele, há uma maneira melhor dele investir essas contribuições, investindo em vidas, investindo no reino de Deus, investindo em pessoas, investindo em ambientes que poderão proporcionar um conteúdo que vai ensinar as crianças, os jovens, adolescentes, casais, famílias, a viverem de uma maneira que agrade o coração de Deus e que sejam de fato famílias saudáveis, que promovam a paz e a tranquilidade no nosso bairro. Então eu convido aos amados que os irmãos possam ser encorajados, né, né, não esperem que aqui chegue janeiro, né, janeiro é logo ali, num piscar de olhos nós chegaremos em janeiro, né, e enfim, ao longo de todo esse ano a gente vinha falando que chegaria janeiro, e janeiro vai chegar, né, então para que as contas sejam pagas, né, para que nada precise ser cortado, né, é necessário que possa ser mantido, né, para que os irmãos continuem contribuindo e que a receita possa aumentar, para que as entradas não possam ser menores do que as saídas, até porque não iremos suportar as entradas ser menor do que a saída durante 2 ou 3 meses no máximo, porque o que tem lá acho que ainda dá para completar durante 2 ou 3 meses, mas passou disso, né, se não houver um crescimento, né, vai começar a entrar no prejuízo, né, que não vai ter prejuízo, que nós não vamos fazer aquilo que nós não podemos fazer, né, nós não vamos assumir um débito que nós não vamos conseguir. Então, para que lá na frente a gente não corra, né, ter que ir para outro local, né, ou ter que sofrer algumas consequências disso, né, então, que Deus nos dê sabedoria para administrar, né, de uma maneira que glorifica o seu nome. Então, se você pode fazer mais, se você pode contribuir, se você tem contribuído, que Deus te abençoe. Deus está honrando a sua gratidão e a sua fidelidade. Se você pode contribuir mais, contribui mais. Né, contribui mais. Né, anda a segunda milha, né, para que esse local permaneça sendo nosso durante o tempo que o Senhor permitir. Né, e é tão pouco, é um acréscimo de R$900, mas é um acréscimo de R$900 que vai ter, hoje eu estou pagando 2.000, mas é um acréscimo de R$900 que não tem, R$900, né? Talvez 2 ou 3 pessoas, né, podiam resolver esse problema, 2 ou 3 pessoas que talvez não contribuem, podiam resolver esse problema, R$900, se contribuísse, resolvia. Então talvez a receita, a solução não esteja nem lá fora, talvez esteja aqui dentro. Então que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas, tocando os nossos corações, para poder de alguma maneira fazer mais por esse local, fazer mais por tudo que já foi investido aqui, para que a igreja continue brilhando até o dia que o Senhor permitir, né, e dar uma outra estratégia, ou comprar, ou ganhar, né, receber como uma doação, né, porque o trabalhar de Deus é perfeito na vida daquele que é fiel. Então Deus sabe o caminho dele. Ou comprar um outro local, né? O Atlético, Ferroviário, quem sabe. Mas que o Senhor nos ajude. Então, nesse instante, eu convido os irmãos que estarão louvando, a irmã Anne e a equipe de louvor estará louvando, e convido os irmãos para contribuírem com seus dízimos e com as suas ofertas. Façamos a leitura todos juntos do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 3, onde a palavra do Senhor assim nos diz. Todos juntos, ainda...
Se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Louvemos ao Senhor, e aqueles que desejam contribuir nessa noite podem fazê-lo. Som. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, De morrer, eu a vou aclamar. Levarei eu também minha
Graça e paz, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas, porque o Senhor, apesar das tribulações, o Senhor tem sido bondoso conosco. Oremos. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada dízimo, cada oferta que é depositada aqui, Senhor. Senhor, o Senhor sabe dos nossos desafios, o Senhor sabe daquilo que estamos enfrentando, daquilo que estamos passando, mas sabemos que o Senhor é soberano e que tudo está nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Toma conta do Teu povo, toma conta da Tua igreja, visita cada lar, cada família, abre portas de emprego, Senhor. Toca no coração daquelas pessoas que podem contribuir e agradecemos pela vida das pessoas que têm disponibilizado, Senhor, não só questões financeiras, mas as suas vidas, para que essa igreja continue avançando, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos em especial que o Senhor continue falando conosco, especialmente agora através da exposição da Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo nos auxilie. Esse é o nosso desejo, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Como é bom estarmos aqui novamente, louvando ao Senhor, orando, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Hoje, de uma forma mais especial, teremos a ceia do Senhor. É por isso que eu queria convidar você a rapidamente abrir aí a sua Bíblia. Hoje não vai ser em Efésios, mas em Salmo 120. Salmo 120, Cântico de Peregrinação. Antes da leitura do texto, queria trazer algumas informações breves para que os irmãos possam se situar aqui mais uma vez naquilo que está acontecendo a partir do Salmo 120. Existe dentro desse grande conjunto aí de salmos, né, um grupo de salmos onde nós podemos considerar, ou esses salmos são chamados de salmos de romagem, ou de cânticos de degraus, ou de cânticos de peregrinação. Então, esse grupo, esse conjunto de salmos, são especificamente do 120 até o 134. São 15 salmos, onde alguns salmistas, né, o salmista Davi, onde também Salomão, e entre outros, que aqui são considerados como anônimos, eles escrevem esse bloco, esses conjuntos de salmos, onde está acontecendo alguma coisa nesse momento. E aí nós iremos entrar específico no contexto geral e depois trazer a aplicação e a explicação do Salmo 120. Então, como foi dito, é uma coleção de 15 cânticos. Por quê? Os salmos aqui eram cânticos que eram entoados pelo povo judeu. Então, cada salmo aqui era uma melodia. Apesar que às vezes a gente lê um salmo aqui, a gente acha estranho, como é que o povo cantava isso? Mas era o cântico do povo lá de Israel, do povo judeu. E especificamente esses 15 aqui, que é do 120 ao 134, eram cânticos em que o povo estava indo a Jerusalém prestar culto ao nosso Deus. Então, o que é que acontecia? De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos uma vez, pelo menos em uma das grandes festas que eram comemoradas. Ou seja, então eles precisavam ir para o templo que estava lá em Jerusalém em pelo menos uma das grandes festas. Então existiam vários povos, várias terras, e muitas vezes esses judeus estavam dispersos, cada um morando em sua região, só que era de costume, como estava na lei de Moisés, que pelo menos uma grande festa que era comemorada naquela época, eles precisavam ir e prestar culto, prestar sacrifício no templo que ficava em Jerusalém. Então, esses cânticos, ou esses salmos, do 120 ao 134, esses salmos eram usados pelas pessoas que estavam peregrinando, ou então estavam a caminho do templo de Jerusalém.
E elas seguiam em família, elas seguiam ali em grupos, e elas participavam dessa peregrinação, dessa caminhada até o templo louvando ao Senhor. E quais eram esses louvores? Especificamente do 120 ao 134. Então, os judeus ali em família, eles levavam suas ofertas, eles levavam os animais para prestar o sacrifício durante essa caminhada, e ali eles caminhavam louvando, agradecendo ao Senhor. Só que tem algo muito interessante aqui. Desses salmos, do 120 ao 134, cada um fala sobre algo específico durante a vida do povo. Ou seja, a mensagem dos cânticos aqui, ou desses salmos que são conhecidos como um grupo de salmos de romagem, a mensagem desses cânticos ou desses salmos, ela expressa experiências ou sentimento do povo, em várias circunstâncias. Nós vamos ver no Salmo 120 que o salmista aqui ele faz um clamor ao Senhor durante um momento de angústia. Nós vamos ver também, durante esses salmos, que existem várias situações a qual o povo de Deus é submetido enquanto nós estamos vivendo aqui. Então, nós estamos caminhando, um dia estaremos no céu, não é verdade? E assim eu espero que todos nós um dia nos encontremos lá. Então, nós, enquanto estamos aqui, estamos nessa caminhada, estamos nessa vida aqui de passagem, a caminho da Nova Jerusalém. Então, o povo, antigamente, todos se reuniam em família e estavam caminhando para Jerusalém, para o templo, mas em algumas partes desses salmos, nós vamos ver que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu ali, eles passavam por tristeza, eles sofriam perseguições. Nós vamos ver falar sobre vinganças, sobre angústia, sobre dor, fraqueza, alegria, sobre luta contra o pecado e também sobre confiança em Deus. Então, esse grupo aqui de 15 salmos vai falar sobre várias circunstâncias a qual eu e você podemos enfrentar na nossa vida. Mas o mais interessante, o salmo vai mostrar que nós um dia podemos ou vamos passar por isso, mas eles vão mostrar também qual o caminho a seguir durante todo esse sentimento, todas essas coisas que iremos enfrentar. Então, para que a gente possa resumir, a mensagem principal desses cânticos é instruir os crentes a buscarem o Senhor, a buscarem ao nosso Deus, ao seu Deus, em toda e em qualquer circunstância. E o Salmo 120, no verso 1, vai dizer, o salmista vai dizer, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Então já dá para perceber aqui que esse salmista era um servo do Senhor, mas ele estava passando por um momento difícil. Tanto é que ele vai dizer, em minha angústia eu clamo ao Senhor. Então, meus irmãos, por mais que sejamos servos do Senhor, seu povo, sua igreja, seus filhos, nós iremos passar por momentos difíceis. Iremos passar por angústias, iremos passar por tristeza, perseguição, dor, fraqueza, alegria. Iremos passar por tudo isso. Mas o salmista, no verso 1, ele já vai trazer uma aplicação e uma instrução muito importante para a nossa vida. Quando estivermos passando por angústia, qual deve ser a nossa atitude? Clamar ao Senhor. Você está passando por alguma angústia na sua vida? Você está passando por alguma angústia no seu casamento, no seu trabalho, na sua caminhada com alguém que está ao seu lado, com alguém que é da sua família, com alguém que trabalha com você, que você está todo dia, ou com alguém que você estuda, ou com alguém que é da sua igreja, está passando por esse momento? Faça como o salmista. Clame ao Senhor nesses momentos. Sabe por quê? Porque o salmista vai dizer, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. O Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde. Ele sabe de todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina mais uma vez que em nossos momentos de angústia nós devemos clamar ao Senhor, que Ele irá responder. Amém? Então, nós vemos aqui que no primeiro salmo desse grupo aqui, né, nesse bloco, então nós vemos aqui que começa
com um servo, um adorador, um salmista, numa terra distante, habitando entre pessoas estrangeiras, mas que também estava sofrendo angústias, perseguições. Tanto é que ele vai dizer que, no verso 5, que habito entre as tendas de Querdá, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Então ele vai dizer que, versículo 5, ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito nas tendas de Quedar. Isso aqui o salmista está querendo dizer que ele habitava longe de Israel. Ele habitava longe de Jerusalém. É por isso que algumas pessoas estavam longe de Jerusalém e elas precisavam, pelo menos em uma grande festa, prestar culto ao Senhor lá. E quando esse salmista aqui, na sua angústia, e onde ele está indo adorar o Senhor, prestar culto em Jerusalém, mesmo passando por um momento de dificuldade, ele vai, e qual é o louvor que ele entoa? Um louvor didático, um louvor que nos ensina. Um louvor que deve nos mostrar como se comportar nas angústias. Um louvor que nos ensina que, apesar de sermos filhos, seu povo, a sua igreja, nós iremos passar por momentos difíceis, mas também um louvor para nos mostrar que, mesmo em momentos difíceis, como angústias, nós precisamos ir à igreja, precisamos louvar ao Senhor, precisamos estar perto dele. Mas também, se a gente for ver lá no Salmo 134, que é o último aí desse bloco, nós vamos ver que é o fim. É como se fosse o povo chegando à cidade de Jerusalém, se encontrando ali no Monte de Sião, com aqueles que servem, com aqueles que estavam distantes, mas que vieram servir na casa do Senhor. E o Salmo termina com a chamada à adoração. Mas aí, sempre que tivermos oportunidades, iremos tratar um salmo por vez. A princípio, nós estamos no primeiro, hoje no 120, mas o 120 vai falar sobre calúnias, sobre angústia. 121 vai falar que temos um Deus fiel, que guarda os homens. Tanto é que ele vai dizer, o salmista, leve meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vemos também que em momentos difíceis, nós devemos entender que o nosso Deus, ele é um guarda fiel, ele nos guarda, ele nos protege, ele é o nosso socorro. Salmo 122, vamos ver que o salmista faz uma oração, um cântico em oração pela paz em Jerusalém, pela paz entre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os seus irmãos. E aí, 125, vamos ver sobre a fé que eles precisavam ter, uma fé inabalável. 128 vai falar sobre temor a Deus. Como eu disse, vai falar sobre vários momentos: temor, angústia, dor, fraqueza, tristeza. E em cada um, nós vamos ver pontos importantes, interessantes e essenciais para a nossa caminhada. Mas aí, como vimos aqui no versículo 1 e 2, o Salmo 120 é uma canção onde o salmista que canta essa canção, ele estava com o coração ferido. Palavras mentirosas foram ditas contra ele. Tanto é que ele vai dizer, Senhor, no versículo 2, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Lembrando que esse salmista ele estava residindo longe da sua terra. E apesar de estar longe de onde ele deveria estar, residir, ele estava sofrendo algumas coisas. E por conta disso tudo que ele estava sofrendo, ele se encontrava angustiado. Então notícias falsas eram ditas a seu respeito. Alguns historiadores vão dizer isso, que algumas coisas eram ditas a respeito desse salmista, só que tudo isso de forma falsa, mentira, calúnia que estava sendo levantada contra ele. Então o salmista fica angustiado, mas ele disse, olha, na minha angústia, eu vou clamar ao Senhor. Meus irmãos, diante de tantas coisas que têm acontecido conosco, dentro ou fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, lembre-se, palavras mentirosas estão dizendo contra você, falsas coisas estão sendo divulgadas a seu respeito. Clame ao Senhor. O caminho de um crente diante dessas coisas é como o salmista fez aqui. Não é chegar para fulano, para Beltrano, não. Dizer, Senhor, eu clamo a Ti no momento da minha angústia, porque Ele nos responde. Amém? Então o salmista,
fez com que a angústia que agitava seu coração o levasse para mais próximo de Deus. Então, o que é que o salmista faz diante daquela circunstância tão complicada, tão indelicada? Mentiras sendo ditas ao seu respeito. Faz com que ele clame ao Senhor. Então, enquanto alguns homens maus usavam as palavras para ferir aquele salmista, o salmista usava as suas palavras para falar com Deus. Que assim seja com eu e você. Que assim seja conosco. Estamos passando por momentos difíceis. Estão usando as palavras ruins no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Clame ao Senhor. Use as suas palavras para falar com Deus. E entregue a Ele tudo aquilo que aperta o seu peito. Tudo aquilo que leva você a ficar triste, a ficar angustiado. Faça como salmista. Leve ao Senhor. Senhor, a minha angústia é essa. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou com essa dificuldade. Senhor, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Então, verso 1 e 2, nós vemos esse clamor diante dessa angústia. E qual é o motivo dessa angústia? O que é que estava acontecendo com o salmista? E ele nos ensina aqui, através desse louvor, é a palavra de Deus nos mostrando que nós, por mais que sejamos servos do Senhor, filhos do nosso Deus Altíssimo, nós iremos passar por esses tipos de coisas. Mas precisamos ter cuidado com o nosso comportamento. Precisamos clamar ao Senhor. Então, está passando por alguma angústia, meu irmão? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Versículo 3 e 4 vai mostrar aqui qual era o juízo divino sobre essas pessoas que praticavam essas coisas sobre ou contra o salmista. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: o que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. E aqui o salmista ele faz um trocadilho dizendo, olha, aquelas pessoas que praticam essas coisas serão alcançadas com o juízo de Deus. E aqui ele usa a questão de como aqueles soldados naquela época eram mortos através de flechas afiadas dos guerreiros, através também de flechas ou de madeiras que eram atiradas em outras pessoas com fogo. E é por isso que ele vai dizer aqui como um tipo de planta, né, um tipo de madeira que era usada porque tinha um calor, pegava fogo muito rápido e era um fogo de forma diferente. Então o salmista vai dizer, olha, essas pessoas elas serão castigadas. O Senhor, ele vai exercer juízo sobre essas pessoas. Então o salmista fala a consequência desse pecado. Fala a consequência que iria alcançar a vida dessas pessoas. No versículo 5, 4 e 5. Versículo 3 e 4. Versículo 5 ao 7, nós vemos aqui, vai dizer o seguinte: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então o salmista está frustrado aqui, porque ele está morando, ele está convivendo no meio de pessoas em que odeiam a paz, que não praticam, que não vivem segundo o coração de Deus. E o salmista vai dizer, ai de mim, porque eu vivo como estrangeiro, eu vivo no meio dessas pessoas. Versículo 7, ele vai dizer que mesmo que o mundo ao seu redor sejam compostos, ou seja, sua casa, seu trabalho, sua vizinhança, sejam compostas por pessoas que só querem guerras, que só querem falar mal, que só querem levantar mentira. Lembre-se que a sua postura deve ser diferente. Ainda que ao redor daquele homem, daquele salmista, estivessem cheios de pessoas que odiavam a paz, ele vai dizer, versículo 7, sou um homem de paz. Aquele meio ali não corrompeu aquele homem, aquele servo do Senhor, aquele representante de Cristo. Ele disse, olha, ainda que ao meu redor estivesse cheio de pessoas que desejem guerra ao invés da paz,
eu sou um homem de paz. Precisamos assumir o nosso compromisso, assim como o salmista. Ele disse, eu sou um homem de paz. E essas coisas, essas circunstâncias, essas pessoas não vão alterar o meu jeito de ser. Eu vou continuar sendo um homem de paz. Meu irmão, minha irmã, continue sendo um homem e uma mulher de paz, apesar das circunstâncias, apesar das angústias. Precisamos compreender que se um dia estivermos frustrados, poderemos encontrar paz no nosso Senhor. Mesmo com tantas coisas ao nosso redor, nós precisamos decidir viver em paz. E que nós, se um dia estivermos decepcionados ou angustiados, devemos levar aos pés do Senhor, porque Ele nos ouve e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, diante desse primeiro salmo, nós aprendemos tudo isso, mas especificamente que as nossas angústias precisamos levar ao Senhor e que precisamos ser homens e mulheres de paz. Amém? Então, em outros momentos estaremos aprendendo um pouco mais de Efésios, mas também em outros momentos estaremos aprendendo um pouco mais de Salmos. E que assim a gente possa crescer junto. E que a gente possa saber como se comportar diante das circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Queria convidar o pastor Márcio. Nesse momento nós estaremos entrando na ministração da ceia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço. Agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Passaremos nesse instante à dedicação dos elementos que representam o corpo do nosso Senhor Jesus, que por nós foi ferido, machucado, moído, dilacerado. E também passaremos a oportunidade de compartilharmos o cálice, que simboliza o sangue que por nós foi vertido, sobretudo na cruz do Calvário. Convido para esse instante, para o momento de distribuição, a nossa irmã Margarete Siqueira e a nossa irmã Anne. E convido o Ministério de Louvor. Eita, a Anne vai estar no louvor, né? Convido a nossa irmã Aparecida Carneiro. Aparecida também. Nosso irmão Jairo. Eita, aí é piada, pastor. Aí só misericórdia. Convido a nossa irmã Wanda.
mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, lá sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Seremos nesse instante elevados a Deus em uma palavra de oração, apresentando ao nosso Deus e ao nosso Pai o primeiro elemento, que é o cálice, o pão, que simboliza o corpo do Senhor que por nós foi moído. E eu convido para esse instante sermos elevados a Deus em uma palavra de oração pelo nosso irmão José Henrique. Amém. Porque o que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Tendo dado graças através do irmão José Henrique, partilhemos todos o pão nesse instante, em memória do Senhor Jesus. Seremos nesse instante elevados a Deus em uma palavra de oração, em gratidão, e apresentando o segundo elemento, que é o cálice, que simboliza o sangue do Senhor que por nós foi vertido, e nós convidamos que possa elevar nesse instante uma palavra de oração a nossa irmã Dani.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tendo dado graças pela nossa irmã Dani, partilhemos todos o cálice em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio que nessa noite tivemos de aqui estarmos reunidos como igreja, unidos e reunidos te adorando na beleza da tua santidade, abrindo os nossos lábios para te louvar, exaltar, bendizer, glorificar, e sentimos a tua presença de uma maneira abundante. Te louvamos pela palavra que foi compartilhada, palavra essa, ó Deus, que certamente trouxe consolo, edificação e exortação às nossas almas. Te pedimos, eterno, que o Senhor possa ter recebido o nosso culto como uma expressão da nossa adoração diante de Ti. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui celebrando, ó Deus, em volta da Tua mesa, da mesa do Teu Filho Jesus, lembrando, ó Deus, trazendo em memória o sacrifício do Teu Filho Jesus em nosso favor. Te louvamos porque entendemos perfeitamente que o Senhor fez por nós aquilo que nós não poderíamos jamais fazer por nós mesmos. Te louvamos porque entendemos que o preço foi pago, o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso para estarmos na Tua presença, mediante o sangue do Teu Filho Jesus, nos proporcionando a salvação das nossas almas. Te pedimos que o Senhor, dia após dia, esteja trabalhando nas nossas vidas, arrancando do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, ó Deus, para que venhamos, ó Deus, poder Te servir, Te adorar, com um coração limpo e puro, desejosos para fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece, acrescenta, ó Deus, a nossa fé dia após dia, que diante das lutas e dificuldades do dia a dia, jamais venhamos perder, ó Deus, a esperança, a expectativa, a convicção de que breve Jesus voltará. Nessa noite celebramos a ceia nessa mesma expectativa, pois o texto sagrado lido nessa noite nos deixa claro que partilharemos o pão, partilharemos o cálice até que o Senhor venha. A expectativa da Tua igreja é que um dia possa estar na Tua presença para todo sempre. Naquela ocasião não haverá mais lágrimas, dor, luto, não haverá mais morte. Ansiamos e desejamos aquele dia e Te pedimos que o Senhor acrescente a nossa fé. Continua sustentando e suprindo esta igreja, protege até chegar nos nossos lares e que cheguemos em paz e em segurança. Te louvamos por todos os irmãos que tiveram oportunidade nesse culto de servir, seja na recepção, seja no louvor, seja nos instrumentos, ó Deus, seja na pregação da palavra, que tudo, ó Deus, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, povo de Deus por sobre a face da terra, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.